Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus futuros universitários. Professor na área novamente para mais uma aulinha de gramática tão amada, querida gramática, que vocês não podem relegar porque cai bastante no vestibular, tá bom? Vamos continuar, vamos torar o pau, moleza senta no pudim. Aqui não tem nada de moleza não, é tora o pau, vambora. A aula de hoje nós vamos falar sobre os termos que estão ligados ao nome. Na aula anterior, nós havíamos falado um pouquinho sobre os termos ligados ao verbo. Nós falamos bastante de adjunto adverbial, falamos bastante de classificação quanto à transitividade dos verbos, falamos dos objetos diretos, dos objetos indiretos, certo? Nós demos vários assuntos nesse sentido aí, beleza? Hoje nós vamos falar dos elementos que estão ligados ao nome, certo? Nome é bem sugestivo, nós estudamos isso na segunda aula do ano, que foi com relação ao substantivo. Nome é um substantivo. Dentro da construção sintática de uma determinada oração, quais são os elementos que se ligam ao substantivo? É o que a gente vai ver hoje. Portanto, coloque o seu óculos redondo, vamos analisar sintaticamente as nossas evidências que vão ser expostas. Vamos lá, meus caros. Vamos lá. Termos da oração. Mais uma vez. Professor, você vai mostrar essa tabela toda a aula pra gente? Sim. Tem certeza? Você acha que é importante, professor? É. Mas, professor, é realmente importante? É. Professor, cala a boca. Eu já falei que é importante, porra. Hoje nós vamos falar dos alguns termos integrantes e alguns termos acessórios. Quais integrantes? Nós vamos falar do complemento nominal, vamos falar do predicativo, que tem dois tipos, do sujeito e o do objeto. Nós vamos falar de alguns termos acessórios, vamos falar de adjunto adnominal, que gera muita confusão com complemento nominal e com predicativo. Olha esse barulho. Vendendo carro do ovo, gente. Morar no interior, é isso aí, ó. Tá passando carro do ovo, vendendo ovo. Em pleno contexto de pandemia. Mas é isso aí, a economia não pode parar, né? Tá ok, pessoal? A economia não pode parar. E nós vamos falar também do aposto e vou dar uma pincelada em vocativo com vocês, tá bom? Então vamos continuar. Esses são os termos que estão diretamente relacionados ao nome. O adjunto adnominal, que especifica, explica, delimita determinado substantivo. O complemento nominal, que está relacionado muitas vezes com substantivos, e são substantivos concretos e abstratos aos quais o complemento nominal se relaciona, e já gera uma confusão entre adjunto adnominal e complemento nominal, porque ambos estão ligados ao nome. Só que o adjunto adnominal, ele traz um sentido mais ativo. O complemento nominal traz um sentido mais passivo. A gente vai ver isso já já, tá bom? Predicativo tem do objeto e do sujeito. Predicativo do sujeito é aquele que traz um atributo ao meu sujeito. Ele é flexionável, ele se flexiona. Faz musculação, professor? Não, gente. É flexão em número, flexão em grau, flexão em gênero, beleza? E o predicativo do sujeito geralmente aparece quando você tem um verbo de ligação. É aquele verbo de estado, é aquele verbo não significativo que a gente viu lá na outra aula, lembra? Certo? Mas, professor, o predicativo do sujeito só aparece quando tem verbo de ligação? Não. Você pode ter um verbo significativo, que seja núcleo do predicado, e que também apareça um predicativo do sujeito depois. Aí vai ser um predicado verbo dominal, certo? A gente vai falar dos tipos de predicado hoje também. E o aposto, que é um termo que se liga e tem igual valor semântico ao termo com o qual ele se relaciona. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho de cada um. Isso aí, beleza? Vamos olhar essas duas frases para a gente já tacar o pau nisso aí. O nadador da Itália voltou. Quando eu falo nadador da Itália, esse da Itália ele está relacionado com o nadador. Quer dizer que o nadador ele é italiano. Essa é a interpretação semântica que nós fazemos. É um termo que está ligado ao nome. Nadador é um substantivo. Então, neste caso da Itália, está delimitando, está se relacionando, está especificando a nacionalidade do meu nadador. Nadador é um nome. Então, essa especificação, a gente dá o nome na sintaxe de adjunto adnominal. Ok? Agora, olha esse outro exemplo. O nadador voltou da Itália. Da Itália não está se relacionando ao nadador em si. Está se relacionando à volta. E a volta, nesta frase,
se dá por meio do verbo. Então, da Itália está se relacionando ao verbo voltar, certo? Não está se relacionando ao nome. Então, é um termo... Olha o carro do ovo de novo. Eles querem que eu compre, gente. Não é possível. E então, ele está se relacionando ao verbo. Não é um termo ligado ao nome. É um termo ligado ao verbo. A gente já viu essa aula. Voltar da Itália é uma questão de lugar ou origem, a depender do contexto. Então, é um termo ligado ao verbo. É um adjunto adverbial. Está modificando um verbo. Que é ovo, gente. Eu acho que eles querem que vocês comprem também. Vamos falar então de adjunto adnominal. Vamos entrar nisso aí. Vamos devagarzinho para a gente entender, porque essa aula as pessoas confundem bastante, tá bom? Adjunto adnominal, ele é um termo que determina, ele explica, ele se relaciona, ele especifica um nome, um substantivo. Olha esse exemplo. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Realmente, eu concordo com isto. Olha aqui, vamos separar entre sujeito e predicado? Primeira coisa, qual é o sujeito dessa minha oração? As melhores receitas, ok? Vocês estão manjando dessa coisa de separar em sujeito e predicado? Primeira coisa que eu recomendo para vocês nessa análise sintática é você achar o verbo. Neste caso, o verbo é uma locução verbal, porque tem dois. Um verbo auxiliar conjugado e um verbo principal no particípio. Beleza? Achou o verbo, achou a locução verbal, foram deixadas. O que vem antes do verbo, na ordem direta, é o meu sujeito. As melhores receitas. O verbo, inclusive, e o restante é o meu predicado. Então, foram deixadas pelos nossos avós é o meu predicado. O verbo ele é um verbo significativo. Ele tem valor em si. A questão de significação verbal, se ele é significativo ou não significativo, é o que vai nos ajudar a classificar o predicado. Predicado temos de 3 tipos: predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo dominal. Esse tipo de predicado é um predicado verbal, porque o núcleo, a parte mais importante do meu predicado é um verbo, no caso uma locução verbal. Então por isso um predicado verbal, porque o núcleo dele é um verbo, certo? As melhores receitas é o meu sujeito. Qual é o núcleo desse meu sujeito? Melhores. Melhores é o meu núcleo. Agora, as e receitas está especificando melhores, certo? É uma ideia que está se relacionando com o nome. Então, as e receitas são adjuntos adnominais. Sacou, gente? São elementos que se relacionam diretamente com o substantivo, que representa o núcleo de um sintagma nominal. Beleza? Olha lá no predicado. Você perceba que isso é uma voz ativa passiva analítica, né? As melhores receitas foram deixadas, certo? Pelos nossos avós é o agente da passiva. A gente já viu a aula de agente da passiva. É ele quem realiza a ação na voz passiva, certo? Pelos nossos avós é o meu agente da passiva, portanto. Qual que é o núcleo dessa construção? A voz. O que sobra está se relacionando diretamente com a voz, está especificando. São os adjuntos adnominais. Pelos e nossos são 2 adjuntos adnominais, porque o núcleo desse agente da passiva é a palavrinha a voz. Beleza? Outro exemplo. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Sujeito. Achou o verbo? Deixou. Sujeito. Vem antes. O notável poeta português. Isso é o meu sujeito. Predicado. Deixou uma obra originalíssima. Certo? Poeta é o núcleo do meu sujeito. O que sobra está se relacionando diretamente com ele de maneira a delimitar, de maneira a especificar. São adjuntos adnominais. O notável e português são 3 adjuntos adnominais. Ok? Olha lá para o predicado agora. Deixou uma obra originalíssima. Deixou é um verbo. Deixou o quê? Um verbo transitivo direto. Pede um objeto direto. Qual é esse objeto direto dele? Uma obra originalíssima. É um objeto direto. Não tem preposição. Obra é o núcleo desse objeto direto. Uma e originalíssima só está especificando a obra, está dando características à obra. Uma está indeterminando essa obra, indefinindo, um artigo indefinido. Originalíssima está dando um atributo à obra que é uma qualidade dela, funciona teoricamente como um adjetivo. Então é um adjunto adnominal, certo? Uma dica que eu sempre dou é que quando você pega uma oração grandona,
Você quer substituir determinados termos por pronomes, para encurtar isso, para sintetizar isso. O adjunto adnominal, na hora de você encurtar isso, ele sempre some. Como assim, professor? Olha o exemplo. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. O notável poeta português, eu posso substituir tudo isso por ele. Ele deixou uma obra originalíssima. Então, os adjuntos adnominais somem. A referência a ele diz respeito ao núcleo, poeta. Você percebeu que o notável português sumiu tudo? Os adjuntos adnominais nessa transposição somem. Agora eu quero ocultar uma obra originalíssima. Eu quero transformar isso para um pronome. Se é objeto direto, eu vou usar o, a, os, as, pronome oblíquo. Como é feminino, eu vou usar, né? Então, o notável poeta português deixou-a. E não deixou-a originalíssima. Simplesmente deixou-a. Os adjuntos adnominais somem quando você faz essa transposição, certo? Quero sintetizar tudo isso. Ele deixou-a. Pronto. Sintetizei pra caralho. Ok? Próximo exemplo. Sua atitude deixou os amigos perplexos. Sua é fácil da gente identificar. Primeiro, sua atitude, sujeito. Deixou os amigos perplexos, predicado. Certo? Sua atitude é fácil, é núcleo do meu sujeito. Sua é um adjunto adnominal. Deixou é um verbo transitivo direto. Deixou o quê? Os amigos perplexos. Os amigos perplexos é o meu objeto direto, certo? Só que, perceba, os amigos, funcionando como meu objeto direto, os é adjunto adnominal, amigos é o núcleo. E perplexos é adjunto adnominal? Perplexo está se relacionando só com os amigos ou com o sujeito e o verbo ao mesmo tempo? Você perceba que perplexos não está atribuindo uma característica meramente para o núcleo do meu objeto direto. Perplexo é uma consequência da atitude dessa outra pessoa que eu estou me referindo com relação ao sujeito. Deixou os amigos perplexos. Perplexos não é um adjunto adnominal, gente. Perplexo é um predicativo do objeto. É uma qualidade que é atribuída ao meu objeto. Sacou? Quando você fizer... Eu sempre falo assim, para você não confundir predicativo do objeto com adjunto adnominal, todos eles relacionados com o objeto, você faz aquela transposição. Sua atitude deixou os perplexos. Perceba que perplexos, quando você vai fazer essa transposição, não some. Faça essa substituição, vai ficar. Sua atitude deixou os perplexos. Perplexos permanece na oração. Se ele permanece, ele não some, ele não é adjunto adnominal, ele é predicativo do objeto. Predicativo do objeto é uma qualidade atribuída ao meu objeto. Qual é o tipo de predicado que eu tenho nesse caso? Predicado verbo nominal. Por quê? Deixou é um verbo significativo, deixar. Certo? Eu tenho uma significação lexical nele. Então, o núcleo do meu predicado é tanto verbo quanto perplexos. Certo? Olha na substituição. Sua atitude deixou os perplexos. Deixou é um núcleo e perplexo é outro núcleo. Tem dois núcleos. Por isso o predicado verbo nominal. Verbo, porque um núcleo é o verbo. Nominal, porque o outro núcleo é o nome. Perplexos. Beleza? Então, o predicado verbal é quando o núcleo é um verbo. Predicado verbo nominal é quando você tem dois núcleos, um verbo e um nome. Este nome pode ser um predicativo tanto do sujeito quanto do objeto. Neste exemplo, do objeto. Beleza? Vamos então estudar agora o predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É um termo dentro da minha oração que exprime um atributo, um estado, uma característica, um modo de ser ao meu sujeito. A bandeira é o símbolo da pátria. Perceba, a bandeira é meu sujeito, é o símbolo da pátria, é o meu predicado. É o símbolo da pátria, predicado nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação. Predicado sempre vai ser nominal quando eu tiver um verbo de ligação. Predicado sempre vai ser classificado como nominal quando eu tiver um verbo de estado, que é um verbo de ligação. Ok? É um verbo de ligação, um verbo ser. Símbolo da pátria, ou símbolo da pátria, é o predicativo do sujeito.
Porque eu estou caracterizando, estou dando um modo de ser, um estado, um atributo para o meu sujeito, que é a bandeira. Beleza? Quando eu tiver um verbo de ligação, a característica que vai ser disposta posteriormente vai se referir ao sujeito. Então, essa característica vai ser o meu predicativo do sujeito, certo? E no caso, quando eu tenho apenas verbo de ligação e predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal, certo? Então, nós já estudamos os 3 tipos de predicado. Predicado verbal, quando o núcleo é um verbo, não tem verbo de ligação. Predicado verbo nominal, quando você tem um verbo significativo, o núcleo é o verbo, e também você tem um predicativo do sujeito ou do objeto, ok? E um predicado nominal é aquele que você tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ok? O Mário estava agitado, é a mesma coisa. Agitado é um predicativo do sujeito. Está dando um atributo para o meu mar. Estava é um verbo de ligação, é um verbo de estado, é o verbo estar, ok? É diferente dessa outra oração. O professor sorriu satisfeito. Sorrir é um verbo significativo. Ele tem uma carga semântica. Então, qual é o predicado dessa oração? Sorriu satisfeito. Sorriu é o núcleo, porque é um verbo significativo. Satisfeito é outro núcleo, porque é um predicativo do sujeito. Então, você tem um verbo significativo e um predicativo do sujeito. Então, o tipo de predicado aí é verbo nominal. Não é um predicado nominal, simplesmente, porque tem predicativo do sujeito. Tem predicativo do sujeito e tem um verbo significativo. Então, o predicado ele engloba essas duas características. O predicado, portanto, é um predicado verbo nominal, certo? Satisfeito é um predicativo do sujeito, porque está falando uma característica do meu sujeito. Só que sorrir é um verbo que tem uma carga semântica em si. Sorrir é um verbo intransitivo, só que ele tem uma carga semântica em si, ok? Predicativo do objeto. Vimos o predicativo relacionado ao sujeito da minha oração. Agora, o predicativo relacionado ao objeto é aquele que vai se relacionar ao objeto de um determinado verbo. Olha aqui. O juiz declarou o réu inocente. O juiz é meu sujeito. Declarou é o meu verbo. Já perceba que declarar é um verbo significativo. O réu inocente. Declarou o quê? O réu inocente. É como se o juiz tivesse declarado o réu como inocente. O veredito foi a inocência. Ok? Então, faça a transposição. O juiz declarou o inocente. O inocente não some, então o inocente não é adjunto de nominal. Certo? Inocente é uma característica do meu objeto direto, que é o réu. O réu, objeto direto. Inocente, predicativo do meu objeto. Na hora de você fazer a classificação, você fala, ó, o juiz, sujeito. Vamos classificar esse sujeito? Sujeito determinado, simples e... que mais? Só, né? Sujeito determinado e simples. Beleza, tá aí. Declarou é um verbo transitivo direto. Objeto direto, o réu. Inocente, predicativo do objeto. Joia, joia, joia. Ah, se quiser falar também o juiz como um sujeito agente, também tá certo, né? Porque ele que pratica a ação. Nós julgamos o fato milagroso. Nós é meu sujeito determinado, simples e agente. Julgamos verbo transitivo direto. O fato, objeto direto. Milagroso é o predicativo do meu objeto. Quer transpor, quer fazer a substituição para assumir determinada coisa? Nós julgamos o milagroso. Ok? Ela adotou o por filho, aí já está substituído. O é meu objeto direto. Por filho está dando uma característica, um atributo para o meu objeto direto. É um predicativo do objeto. Beleza, gente? Tudo bem? Entre predicativo do objeto e predicativo do sujeito? O vestibular ele sempre vai trazer algumas coisas para vocês de maneira tudo misturada. Não é facinho as coisas que vai ser colocada para você resolver. Ele vai deslocar, ele vai colocar na ordem inversa. Ele vai colocar muito misturado. Então ele vai deslocar os seus predicativos. Olha o exemplo. A moça, vírgula, aflita, vírgula, permaneceu. Qual que seria a ordem direta? A moça permaneceu aflita. Essa é a ordem direta. Permaneceu é um verbo significativo, aflita é um predicativo do meu sujeito. Então é um predicado verbo nominal. Só que eu desloquei. Quando eu desloco, eu transpus o verbo. Consegue entender essa ideia de transposição? O predicativo do meu sujeito, neste exemplo, transpôs o meu verbo. Ele veio antes do meu verbo.
é obrigatória a virgulação. É obrigatório colocar essas vírgulas aí. Porque se eu tiro essas vírgulas, aflita se torna uma característica permanente da moça, e aí deixa de ser predicativo do sujeito e vira adjunto de nominal. Sabe qual a importância da vírgula? Uma vírgula pode mudar a classificação sintática de uma palavra. Se eu coloco a moça aflita permaneceu, sem vírgula, aflita vai ser uma adjunta de nominal de moça. Agora, quando eu coloco entre vírgulas, eu estou falando uma característica que é transitória, não é permanente dela. Portanto, vira predicativo do sujeito. Os criminosos, vírgula, descontrolados, fugiram. É a mesma coisa, descontrolados é um predicativo do sujeito. Julgaram incorreta a atitude dela. Perceba que incorreta está se relacionando à atitude. Atitude é um objeto direto do verbo julgar. Então, incorreta é um predicativo do objeto. Só que o predicativo do objeto aí, ele está vindo antes do objeto, não antes do verbo. Ele não transpôs o verbo. Já que ele não transpôs o verbo, você não precisa de vírgula. Ok? O predicativo do sujeito, como eu havia dito, ele pode ocorrer tanto em predicado nominal quanto em predicado verbo nominal. A moça permaneceu aflita. Permanecer é um verbo de estado, certo? É um verbo de ligação. Ele não é pleno, não é nocional. Ele é um verbo que é simplesmente para ligar duas determinadas situações. A moça permaneceu aflita, um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Quando eu tenho essa construção, eu tenho um predicado nominal. Certo? Agora o próximo exemplo. Os criminosos fugiram descontrolados. Fugir é um verbo significativo, ele é núcleo do meu predicado. Assim como descontrolados, que é um predicativo do sujeito e também é núcleo. Sempre que você tiver um predicativo do sujeito no predicado, ele vai ser o núcleo. Certo? Então eu tenho um verbo intransitivo, fugiram, porque simplesmente fugiram, não precisa de um complemento, e um predicativo do sujeito, ou seja, eu tenho dois núcleos. Portanto, o predicado é verbo nominal. Agora, se eu tenho só um verbo, por exemplo, os criminosos fugiram, não tivessem descontrolados, aí seria um predicado verbal, cujo núcleo seria apenas um verbo. O predicativo do objeto, ele só aparece no predicado verbo nominal. É um macete para a prova. Tem predicativo do objeto. Qual é o tipo de predicado? Predicado verbo nominal, sem medo, sem remediar. É isso. Ok? Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Ontem vi, eu vi, é um verbo significativo, certo? O sujeito, desse caso, é um sujeito oculto. Ontem é uma adjunta adverbial de tempo. Vi é o verbo. Minha vizinha é meu objeto direto. Muito preocupada está caracterizando a minha vizinha, só que está caracterizando de maneira assintosa. Então é um predicativo do objeto. O predicado é verbo nominal. O chefe chamou-lhe incompetente. É como se eu dissesse, o chefe chamou ele de incompetente. Certo? Então, lhe é o meu objeto indireto. Lembra que eu falei o lhe na análise sintática, ele funciona como objeto indireto. E incompetente é meu predicativo relacionado a esse objeto. Por isso o predicado ele é verbo nominal. Ok? Professor, por que o predicativo do objeto ele não aparece em predicado nominal? Porque predicado nominal você tem quando você tem verbo de ligação. Se você tem verbo de ligação ele não exige um complemento, ele não tem uma transitividade, não tem objeto, ok? Fodeu então, gente. Se o predicativo do objeto, ou melhor, se o predicativo do sujeito se liga ao nome da mesma forma que o adjunto de nominal, vou confundir tudo. Fodeu, travou minha cabeça. Fodeu, gente. Claro que não. Vamos diferenciar. Eu vou mastigar a carne e só vou dar para você engolir. Vamos lá. Olha que bom que ficou essa programação em cima do slide. Muito bom colocar o GIF em cima do slide. Muito bom. Vamos lá. As bailarinas entusiasmadas dançavam. Você perceba que entusiasmadas é uma característica permanente das bailarinas. Não tem vírgula. É uma característica permanente dela. Sendo característica permanente, é adjunta de nominal, que está se relacionando ao nome. Ok? Agora, olha o próximo exemplo. As bailarinas, vírgula, entusiasmadas, vírgula, dançavam. Você perceba que entusiasmadas é uma qualidade efêmera, ou seja, é uma qualidade temporária, não é para sempre esse entusiasmo. Então, neste caso, é um predicativo do sujeito, que está deslocado. O certo seria as bailarinas dançavam entusiasmadas. Ok? Olha o próximo exemplo.
O professor bêbado deu aula. O professor bêbado deu aula sem vírgula, quer dizer que é uma qualidade velha dele, uma qualidade que já era anteriormente notabilizada. O professor é bêbado por natureza, ele bebe pra caralho, certo? É uma qualidade velha, então é adjunto de nominal, qualidade permanente. Agora, o professor deu aula bêbado, perceba que bêbado é uma qualidade momentânea, uma qualidade nova. Ele não quer dizer que ele dá aula bêbado toda vez, ele deu aula bêbado naquela ocasião. Aí então, o professor deu aula bêbado significa que bêbado é um predicativo do sujeito. Sabe qual é essa ideia de interpretação? O professor bêbado deu aula. É uma coisa, bêbado é adjunta de nominal. O professor deu aula bêbado, bêbado é predicativo do sujeito. Muda a significação de uma qualidade que anteriormente era velha para uma qualidade que vira momentânea, que vira nova. Ok? Outra classe de palavras que a gente vai ver é o complemento nominal. Dê-me 3 segundos. Professor, foram 6 segundos. Ok, desculpa. Complemento nominal. Complemento nominal é um termo da minha oração, dentro da análise sintática, que vai completar palavras que não têm sentido completo. Por isso, complemento nominal. Complementar de complemento, que quer dizer? É bem sugestivo. Complemento nominal. Complementa o nome. Ou seja, vai complementar determinada palavra que sozinha ela não tem sentido completo. Certo? Eu confio nelas. Eu confio. Confio precisa de um complemento. É um verbo transitivo indireto. Confia em quê? Nelas. É um objeto indireto nelas. Agora, olha a transposição que eu faço. É o mesmo sentido. A confiança nelas é grande, né? Falta um E aí. Confiança é um substantivo. Nelas é um complemento nominal. Por quê? Porque está se relacionando com o substantivo. Certo? O complemento nominal, gente, a gente vai diferenciar bastante com o adjunto de nominal. O complemento nominal, ele vai complementar substantivos esses que são oriundos de verbos transitivos. A gente fala que o complemento nominal, ele é um nome de força verbal, justamente por isso. Quer dizer, ser um nome de força verbal, que ele complementa, ele completa o sentido de alguns substantivos que derivam de verbos transitivos. Eu confio nelas. Confiar é um verbo transitivo, no caso, um verbo transitivo indireto. A confiança é um substantivo de verbal, que deriva daquele verbo. Lembra? Derivação regressiva. Olha os exemplos ali no quadrinho verde. Inventar a lâmpada. Invenção da lâmpada. Inventar a lâmpada. Inventar o quê? Verbo transitivo direto. A lâmpada é objeto direto. Invenção da lâmpada. Invenção é o substantivo. Da lâmpada vai ser meu complemento nominal. Sacou a ideia? Gostar de arte. Gosto pela arte. Gosto, substantivo. Pela arte, complemento nominal. Criticar o jornal. Crítica ao jornal. Ao jornal vai ser complemento nominal. Sacou? Então, complemento nominal aparece, sobretudo, em substantivos de verbais. Certo? Certo. Quando a gente tem complemento nominal, decora isso, gente. A preposição ela é obrigatória. Já é uma diferença com relação ao adjunto de nominal. O adjunto adnominal pode ter ou não preposição. O adjunto adnominal ele também se relaciona ao nome. Só que ele pode se relacionar de maneira direta ou indireta. Como assim? Pode ter preposição, pode não ter preposição. Complemento nominal sempre tem preposição. Ah, então, professor, se eu tenho uma partículazinha que está se relacionando com o nome, eu percebo que é uma especificaçãozinha aí que não é predicativo. Não tem preposição, já posso falar que é adjunto adnominal, para não confundir com o complemento nominal? Pode. Agora, tem preposição, aí você fica em dúvida, ou é adjunto adnominal ou é complemento nominal. Aí você tem que partir para as próximas análises que eu vou falar já já. Faça uma rápida leitura do texto. Do é de mais o, tem preposição implícita. É um substantivo, leitura, do texto é um complemento nominal. O texto recebe a ação da leitura. É um sentido passivo. Esta formação é essencial para a minha formação, para a minha profissão, né? Vamos ler de novo. Esta formação é essencial para a minha profissão. Essencial é um adjetivo. Para a minha profissão, meu complemento nominal está completando a ideia da essencialidade, certo? Complemento nominal não se relaciona só
com os substantivos. Já aí é outra diferença com relação à adjunta de nominal. A adjunta de nominal ele se relaciona com substantivos concretos ou abstratos. Complemento nominal ele se relaciona com substantivos abstratos ou adjetivos ou advérbios, certo? Leitura é um substantivo abstrato. Essencial é um adjetivo. Perto é um advérbio. Ele mora perto de um grande hotel. De um grande hotel é o complemento nominal de perto, que é um advérbio. Ok? Observe essas duas orações, gente. A invenção da lâmpada iluminou o mundo. E a invenção de Thomas Edison iluminou o mundo. Por que da lâmpada é complemento nominal e de Thomas Edison é adjunto de nominal? E aí, por quê? A questão, gente, é de ser passivo ou ser ativo. A invenção da lâmpada. A lâmpada foi inventada. Ela sofre a ação da invenção. É sentido passivo. Sentido passivo é complemento nominal. A invenção de Thomas Edison. Quem inventou foi Thomas Edison. Ele é o agente dessa ação. Então, é o sentido ativo. Sentido ativo é adjunto de nominal. Diferenciar em sentido ativo e passivo. Saber com quais palavras está ligando. Se é substantivo concreto, abstrato, se é adjetivo, advérbio. São as principais formas de você distinguir se é complemento nominal ou se é uma adjunta de nominal. Certo? Vamos estabelecer então, vamos ratificar isso, vamos reiterar isso, por como a gente diferencia o complemento nominal de uma adjunta de nominal. Vamos lá, gente, vamos lá. Primeira dica, o adjunta de nominal, como eu havia citado, ele liga-se a substantivos concretos e abstratos. O complemento nominal, ele liga-se a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Sob isso, você já mata várias questões. Joaquim era um homem de consciência. Homem é um substantivo concreto. Então, de consciência é uma adjunta de nominal. A secretaria autorizou a colocação dos armários. Colocação é um substantivo abstrato. Certo? Então, pode ser tanto adjunto de nominal quanto complemento nominal. Certo? Só que aí a gente parte para a próxima análise. Colocação dos armários. Os armários são colocados, no sentido passivo. Eles sofrem ação. Então, é complemento nominal. Ok? Ricardo estava consciente de tudo. Consciente é um adjetivo. Opa, adjunta de nominal não se liga a adjetivos. Então é complemento nominal de tudo. O professor agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é bem óbvio, né? Porque tem um mente. É um adjunto, é um advérbio, tradicionalmente na morfologia, né? Então, aos alunos é um complemento nominal. Beleza? Próxima dica é a questão dos sentidos que eu já falei acho que 3 vezes. Adjunto de nominal, sentido ativo, ele pratica ação. Complemento nominal, sentido passivo na minha frase. Recebe ação. Os alunos seguiram a orientação do professor. O professor foi quem orientou. É sentido ativo. Então, do professor, ele é um adjunto de nominal. A captura do meliante foi efetuada. Meliante foi capturado. Então, é um sentido passivo nessa minha frase. Então, é complemento nominal do meliante. A rebelião dos presos foi o assunto principal. Então, dos presos é meu adjunto de nominal, porque é eles quem realizam a rebelião, é sentido ativo. A leitura do livro é instigante. Do livro é meu complemento nominal, porque ele que é lido, ele sofre ação. Beleza? Beleza, gente? Gente, às vezes a construção de determinada frase gera ambiguidade. Quase todas as aulas eu falo de ambiguidade para vocês. Né? Ambiguidade, ambiguidade semântica, sentido. 2 sentidos. Olha essa frase. A invasão da Rússia causa tensão no mundo. What the fuck? A Rússia ela invadiu ou ela foi invadida? Com esta frase não dá para saber. A primeira interpretação de se fazer é a Rússia invadiu, ela é agente. Se ela é agente, então da Rússia é meu adjunto de nominal, sentido ativo, ok? Agora, a segunda interpretação, a Rússia foi invadida. Se ela foi invadida, da Rússia, ela na minha frase, é um complemento nominal, porque é um sentido passivo. Ela recebe a ação da invasão. Como que eu desfaço essa ambiguidade? Simples. Primeiro exemplo. Se a Rússia realmente foi o agente, foi ela que invadiu, então a ideia é de adjunto de nominal. Então transforme-se da Rússia em um adjunto de nominal. Mais notório. A invasão russa causa tensão no mundo. Rússia aí é um adjunto de nominal. Certo? Quer dizer que a Rússia que invadiu. Agora, se eu estou falando que a Rússia foi invadida, ela sofre ação,
eu quero trazer a ideia de um complemento nominal, sentido passivo, eu faço a invasão à Rússia, um acraseado, a Rússia causa tensão no mundo. Esse a Rússia é um complemento nominal. Bacaninha? Mais um elemento. Antes de falar desse elemento, eu vou falar de uma outra classe gramatical que a gente vê bastante na análise sintática, só que a gente não entra, a gente não fala que é um termo ligado ao verbo, nem um termo ligado ao nome, porque é mesmo uma classe vazia, que é o vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento, é um nome. Você fala assim, meus alunos, por favor, prestem atenção. Esse meus alunos é um vocativo, é um chamamento. Eu estou me direcionando a quem eu estou falando. Por exemplo, Lucas, arrume a bagunça do seu quarto. Lucas é um vocativo, é minha mãe falando isso para mim todos os dias, ok? Então, chamamento, quando você chama alguém, Matilde, abre o portão. Esse Matilde é um vocativo, ok? Isso a gente dá puxa um gancho para a literatura. Na parte de literatura não, na interpretação de texto, na literatura também. Vamos devagar. Na interpretação de texto, a gente tem aula de figura de linguagens. Tem uma figura de linguagem chamada apóstrofe. Apóstrofe é um vocativo exacerbado. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Versos do poema Mar Português, do Fernando Pessoa. Ó mar salgado, ó ele dialogando com o mar, ó ele chamando o mar, ó mar salgado. É uma apóstrofe, porque é um vocativo exacerbado, ok? Isso você vê lá na literatura, sobretudo com Fernando Pessoa. Só que tem vários autores aí que utilizam de vocativos. O poema O Navio Negreiro, do Castro Alves, romantista, ele traz muito também vocativos, ou melhor, apóstrofes nos seus textos, beleza? Então, vocativo é um chamamento. É fácil, vocativo é muito fácil. Aposto. Aposto é um outro termo que está ligado ao nome. Aposto é um termo acessório, que é dispensável. Não precisa ter, toda oração não precisa ter disso. É um termo acessório da minha oração, que ele serve para inúmeras situações. Pode ser para explicar, pode ser para especificar, pode ser para esclarecer, pode ser para enumerar determinada situação, pode ser para desenvolver determinada ideia, resumir determinada coisa, comparar determinada coisa, detalhar, enfim. É um elemento dentro da minha oração que serve para equivaler ao termo ao qual ele se refere. Heitor Villa-Lobos foi vaiado em 1922. Semana de Arte Moderna, certo? Fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna, vocês veem na literatura, o princípio do modernismo no Brasil, foram muito vaiados lá no Teatro Municipal de São Paulo. Heitor Villa-Lobos, vírgula, o maior compositor de todos os tempos, foi vaiado em 1922. O maior compositor de todos os tempos é um aposto, porque o maior compositor de todos os tempos e Heitor Villa-Lobos é a mesma coisa do ponto de vista do sentido, ponto de vista semântico. Semanticamente, o aposto ele é igual ao termo ao qual ele se refere, certo? O maior compositor de todos os tempos, eu estou dando uma característica, eu estou especificando, estou esclarecendo, explicando Heitor Villa-Lobos. Tem igual valor semântico, então por isso é um aposto. O aposto, geralmente, ele vem entre vírgulas. O mais clichêzão, assim, um tipo de aposto mais clichê é esse aí, que vem entre vírgulas, é aposto explicativo. A gente vai ver a classificação. Certo? Ó, a cidade de São Paulo esteve abandonada. Cidade e São Paulo é a mesma coisa. Então eles têm igual valor semântico. Por isso que eu falo que semanticamente o aposto é igual ao termo com o qual ele se liga. A cidade esteve abandonada e São Paulo esteve abandonada. Se eu fundir isso aí, a cidade de São Paulo esteve abandonada. De São Paulo é meu aposto porque está se relacionando à cidade. Então tem iguais valores semânticos. Ok? O aposto tem várias classificações. Aposto resumitivo ou recapitulador, aposto distributivo, aposto enumerativo, aposto explicativo, aposto comparativo. A gente vai ver cada um. Só que isso aí, nossa, professor, eu preciso decorar tudo isso, meu Deus, eu não consigo. Calma, gente. A ideia, a semântica da coisa, quando você lê, você vai falar assim, é uma mesma explicação. É uma comparação. Lendo, você consegue identificar isso, beleza? O aposto explicativo serve para explicar, para esclarecer um termo da oração, certo? Ele aparece destacado entre vírgulas, entre parênteses, entre travessões. Ó, Júlia, vírgula, a melhor aluna da turma, passou de ano com notas altíssimas. Tá vendo que eu coloquei entre vírgulas?
O aposto que vem entre vírgulas, ele é o aposto explicativo, é o mais comum, é o aposto mais comum que a gente vê. A melhor aluna da turma é Júlia, e Júlia é a melhor aluna da turma. Ou seja, tem igual valor semântico, certo? Ontem, domingo, passei o dia com dor de cabeça. Domingo foi ontem, ontem foi domingo. É a mesma coisa. Então eu estou explicando o termo anterior. A melhor aluna da turma explica a Júlia. O domingo explica o adjunto adverbial de tempo, ontem. Ok? Aposto enumerativo, outro tipo de aposto. Enumera partes, certo? Eu pego um termo, eu quero enumerar partes que estão se relacionando a ele. Eu uso um aposto enumerativo. Ele vem separado por 2 pontos, ou por travessão, ou talvez até por vírgulas. Olha aqui. Já viajei por vários países. 2 pontos. Países: Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México. Países, e todos esses que eu citei, são palavras de igual valor semântico. Brasil é um país, Argentina é um país, Colômbia, Equador, México, todos são países. Então eu estou enumerando a ideia de países. Por isso aposto enumerativo. Eu estou enumerando partes que constituem o termo a que eu estou me referindo, que é países. Ok? Em nossos funcionários valorizamos principalmente 3 características: dedicação, honestidade e persistência. Ó, eu enumerei. Fiz uma enumeração tripla, na verdade. Dedicação, honestidade e experiência. Um aposto enumerativo. Beleza? Que está se relacionando a características. Tem a mesma função semântica de características. Aposto resumitivo ou recapitulador. Recapitulação é você pegar um gancho com uma coisa que tinha atrás. Resumitivo é a mesma ideia, você resumir algo que foi falado. Então, é quando você resume numa só palavra uma coisa maior que vem antes. Ó. Prosperidade, segurança e alegria, isso é o que eu quero para minha família. O aposto é isso. Ele é resumitivo, recapitulador, porque eu peguei uma coisa grandona, prosperidade, segurança e alegria, e resumi em uma coisa, isso. Então, o aposto recapitulativo ou resumitivo, ou recapitulador também chamado, é quando você utiliza pronomes indefinidos. Tudo, ou pronome demonstrativo, isso, por exemplo. Então, geralmente, aposto resumitivo ou recapitulador, você utiliza bastante de pronomes. Geralmente pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos, ok? Doces, salgados, bebidas, enfeites, tudo preparado para a festa. Esse tudo retoma o que vem antes, certo? É quase uma relação de anáfora. Lembra que eu havia citado isso para vocês, a diferença entre anáfora e catáfora? Anáfora, você retoma aquilo que vem antes. Catáfora, você elucida aquilo que vai vir depois. Beleza? Aposto distributivo. Sir, distributivo, eu lembro do método distributivo na matemática, que você pega um númerozinho, tem um parênteses e uma equaçãozinha ali, você tem que fazer a regra do chuveirinho, que é a propriedade distributiva da multiplicação. É isto? Sim. Nossa, professor, não virou aula de matemática agora? Não. O aposto distributivo, ele serve para distribuir informações de maneira separada de termos de uma determinada oração. Ambos são bons alunos, um no português e outro na matemática. Um no português e outro na matemática, eu estou distribuindo informações relativo a alunos. E relativo a ambos, que é a mesma coisa. Certo? Meus filhos são diferentes. Este é louro, aquele é moreno. Você está vendo que eu distribuo a minha ideia? Eu estou explicando, eu estou me relacionando à ideia de diferentes de maneira distributiva. Eu falo assim, ó, aqui é uma coisa, aqui é outra, tá vendo? Distribuir a minha explicação. Por isso, aposto distributivo. Se utiliza bastante artigos e pronomes demonstrativos ou indefinidos. Beleza? Aposto comparativo é o mais fácil, um dos que mais aparecem também. Aposto comparativo traz uma ideia de comparação. Comparação é uma figura de linguagem semântica que você vê lá na interpretação, que você tem um elemento comparativo. Como é a principal palavra. Quando você utiliza um como, você faz uma figura de linguagem chamada comparação. Só que necessariamente precisa ser o como? Não, pode ser o tanto quanto, tão qual, mais que, melhor que, menor que, comparativa de superioridade, de inferioridade ou de igualdade, certo? Agora, quando você faz uma comparação, peraí. Ai, saúde, professor, obrigado, amém.
Quando você faz uma comparação sem usar um comparativo, aí já é uma outra figura de linguagem, que é aquela ideia de simbologia, uma relação de semelhança, que é a metáfora. Beleza? Os olhos do gato, faróis na escuridão, percorriam a mata à procura de alimento. Faróis na escuridão é a mesma coisa que olhos do gato. É um aposto, só que é um aposto comparativo, porque compara os olhos do gato com faróis na escuridão. Do ponto de vista literário, do ponto de vista estilístico, faróis na escuridão, como não tem um elemento comparativo explícito como um como, é uma metáfora. Então, o aposto comparativo, ele é metafórico, ok? Aposto comparativo tem valor estilístico metafórico, beleza? A criança, um pequeno general, mandava na mãe e no pai. Um pequeno general explica a criança, só que, na verdade, compara a criança com o pequeno general. É uma metáfora estabelecida para a criança, porque não tem um elemento comparativo explícito. Beleza? Por isso metáfora. Aposto oracional. O aposto oracional a gente vai ver isso na aula de subordinação. A gente tem a subordinação com relação a substantivos, as orações subordinadas substantivas. Você tem as orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas. Dentro das substantivas, você tem a oração subordinada substantiva apositiva, que está relacionado com aposto. É quando você pega uma determinada frase que não tem verbo, você joga um verbo ali dentro e continua sendo aposto, você se torna um aposto oracional, que é este exemplo. O aposto de oração, ele também é chamado de oração subordinada substantiva apositiva, foi o que eu acabei de citar. É quando uma oração inteira apresenta um valor de aposto com relação a um termo anteriormente citado ou posteriormente citado. Ó. Maria não soube responder nem a metade das perguntas do exame. Sinal de fraco estudo e preparação. Perceba que sinal de fraco estudo e preparação é um aposto oracional que está se relacionando a toda aquela oração anterior. Certo? Não está se relacionando a um termo simplesmente, está se relacionando a tudo. A tudo que vem antes. Certo? Pedro disse que não quer mais trabalhar. Fato que me deixou um pouco preocupado. Ó, deixou é um verbo. Então, dentro do aposto você tem um verbo, por isso é aposto oracional. Pedro disse que não quer mais trabalhar. Fato que me deixou um pouco preocupado. Certo? O aposto fato que me deixou um pouco preocupado se relaciona com toda a oração anterior. Ok? Por isso aposto oracional. Beleza? A gente vai ver isso lá em subordinação. Não cai muito. Aposto especificativo. Quando você traz uma especificação. Você individualiza um substantivo que tem um sentido mais amplo, um sentido mais genérico. Certo? Você prende ele diretamente por meio de uma preposição. Não precisa ter uma entonação da frase. Não tem vírgula, gente. Olha o exemplo. O poeta Manuel Bandeira criou obra de expressão simples e temática profunda. É igual aquele exemplo que eu coloquei no começo, a aposto especificativa. A cidade de São Paulo estava abandonada. A cidade de São Paulo e cidade, tem igual valor semântico. Então é um aposto especificativo aquele. O poeta Manuel Bandeira. O poeta Manuel Bandeira é o mesmo valor semântico. A Rua Augusta. Rua e Augusta é o mesmo valor semântico. Então é especificativo. Porque você liga diretamente um substantivo que tem sentido mais genérico, poeta tem sentido mais genérico, rua tem sentido mais genérico. Aqui é uma relação, geralmente, que se dá entre substantivos comuns e próprios. O aposto é o substantivo próprio. E o substantivo comum é o substantivo de sentido mais genérico. E é essa a definição. O substantivo comum é aquele que tem um sentido mais genérico. Certo? Dentro de uma determinada espécie de coisas. Poeta, por exemplo, é um substantivo comum. Rua é um substantivo comum. Agora, Manuel Bandeira é um poeta próprio, um substantivo próprio, porque especifica, ele é mais restrito. Augusta é uma rua própria, é um substantivo próprio. Então, o aposto especificativo está relacionado com substantivos próprios que especificam substantivos comuns anteriormente citados. Ok? Só que a gente tem que ficar atento para não ficar confuso. Se o aposto especificativo ele não tem vírgulas, eu não vou confundir ele também com aquela porra da adjunta de nominal? Não vai confundir, porque olha só, vamos estabelecer a diferença entre aposto especificativo e adjunta de nominal. A obra de Camões é símbolo da cultura portuguesa. De Camões eu posso substituir por um adjetivo, camoniana. A obra camoniana é símbolo da cultura portuguesa. Quando eu puder substituir por um adjetivo, eu estou caracterizando a obra. Então, ele é uma adjunta de nominal.
Olha esse exemplo aqui, ó. O poeta Manuel Bandeira criou a obra Expressão Simples e Temática Profunda. Eu não consigo substituir Manuel Bandeira por bandeiriano, poeta bandeiriano. Não. Eu tô linkando dois elementos que tem igual um valor semântico. Aqui não. Aqui eu tô caracterizando minha obra. Certo? Eu tô dando um atributo a ela de maneira proximal. Por isso é adjunto de nominal, porque eu posso substituir por camoniano, posso substituir por um adjetivo. Beleza? Vamos ver algumas observações com relação ao aposto. Os apostos, essa é a questão de metafonia, né? Lembra que a gente viu lá na aula de foi plural dos substantivos, a ideia de metafonia. Aposto no singular, apostos no plural, timbre aberto, timbre fechado e timbre aberto, respectivamente, certo? Os apostos, em geral, eles são destacados quando você faz uma pausa, seja uma pausa na escrita, que a gente vai indicar por meio de vírgula, por meio de aspas, parênteses, travessões, ou quando não tiver uma pausa, não precisa ter uma vírgula. Eu acabo de ler o romance A Moreninha. Não precisa ter vírgula, não precisa ter dois pontos, não precisa ter um travessão. Porque você não tem pausa na sua fala. Mas A Moreninha é um aposto relativo a romance. Um aposto especificativo. Certo? Às vezes, o aposto ele pode vir precedido, ou seja, antes dele, pode vir algumas expressões do tipo explicativas. Por exemplo, a saber, isto é, ou seja, por exemplo, visto é, tal qual, certo? Alguns alunos, a saber, Marcos, Rafael e Bianca, não entraram na sala de aula após o recreio. Marcos, Rafael e Bianca têm o mesmo valor sintático de alunos. Eu estou especificando, o aposto especificativo. A saber é o que está me garantindo essa ideia. Então, esse a saber, essa partícula, me evidencia que eu tenho um aposto. Então, sempre quando você tiver essas expressões explicativas, fique atento. Vai ser um aposto que vai ter em jogo ali. O aposto ele não precisa vir depois do termo ao qual ele se refere. Ele pode vir antes. Ó. Código universal, a música não tem fronteiras. Código universal é o aposto de música. E veio antes. Ok? O aposto que se refere ao objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial, ele tem que aparecer precedido de preposição. Como assim? Não entendi nada. Estava deslumbrada com tudo. Deslumbrada, na verdade, estava deslumbrada é uma locução verbal. Quem se deslumbra com alguma coisa. Então, pressupõe um objeto indireto, com preposição. Qual é o objeto indireto de estava deslumbrada com tudo? Com tudo. Com tudo é meu objeto indireto. O aposto desse objeto indireto é com a aprovação, com o ingresso na universidade, com as felicitações. Eu dei uma aula para vocês, uma aula extra de paralelismo. Aqui nós temos que manter o paralelismo. Se no objeto indireto tem uma preposição, com tudo, nos apostos referentes a esse objeto, eu tenho que colocar a preposição para manter o paralelismo, para manter a ideia de sincronia, para manter esse espelhamento, para manter essa lógica de conjugação. Beleza? Então eu coloco o com na frente de cada aposto. Beleza? Então esse aposto que se refere a um objeto indireto, pode ser um complemento nominal, um adjunto adverbial, ele tem que vir precedido de preposição para manter o paralelismo. Se for um objeto que não tiver uma preposição, ele não precisa. Mas teve uma preposição e o aposto está se referindo a tudo aquilo, então cada aposto tem que vir preposicionado. Ideia de paralelismo, sintático no caso, né? Paralelismo sintático. Senão você quebra o paralelismo sintático. Beleza, gente? Terminamos essa aulinha. Vamos resolver alguns exercícios rapidinho. Vamos resolver uns 50 exercícios, mais ou menos. Acho que dá tempo. Umas 4 horas, assim, para resolver tudo isso, dá tempo. Exercício 1 da Facisa. Um dos excertos abaixo, excerto sinônimo de trechos, de poemas de Álvares de Azevedo. Quem foi? Vamos puxar o gancho, vai, vamos lá. Diálogo entre matérias, interdisciplinariedade. Álvares de Azevedo. Quem foi Álvares de Azevedo? Álvares de Azevedo foi um poeta da segunda geração romântica aqui no Brasil. Era um cara que tinha a ideia de spleen. O que é o spleen? Primeiro, a segunda geração do romantismo é a segunda geração chamada de ultra-romântica ou byroniana ou mal do século. É a geração em que os poetas, cuja principal representação é o Álvares de Azevedo, os poetas queriam morrer. A vida era um tédio, a vida era monotonia, a vida era chata. Então a solução para esse desespero vital era a morte. Ele preferia morrer. Essa ideia de spleen é a ideia de vida enquanto tédio.
Spleen é tédio na vida, ok? Então a solução era a morte, ele desejava morrer o tempo todo, certo? Alguns dos excertos dele tem um pronome oblíquo átono com valor possessivo, indica uma ideia de posse, assumindo a função sintática de adjunta de nominal. Marque-o. A. Por que não consentes num beijo de amor que eu diga-te os sonhos dos anjos do mar? Que eu diga-te. Esse te é um objeto indireto, que eu diga a ti, certo? Objeto indireto. A ti. Objeto indireto. Fala-me, anjo da luz, és glorioso. Fala a mim, objeto indireto. A mim, ok? Não chore, lembro-me ainda. Eu me lembro, é uma ideia reflexiva, ok? Não tem valor de posse. As ondas são anjos que dormem no mar, blá blá blá. E em leito de escuma resolvem-se-nos. Resolvem-se é uma parte integrante do verbo, resolver-se. Uma ideia até reflexiva, não é polo possessivo. Olha a alternativa aí que é a correta. Por quem esta lágrima orvalha-te os dedos? Orvalha os teus dedos. Os teus dedos, se eu estendesse isso, os teus seria um pronome possessivo, teus dedos. Posse, ideia de posse. Então, orvalha-te, esse te, ele está implícito nele, se você desenvolver, é os teus, ok? Então, a alternativa E, que traz essa ideia de posse, beleza? Exercício 2. Identifica a alternativa em que todos os termos destacados têm a função de adjunto de nominal. É adjunto de nominal de funcionárias? É. As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. Impossibilitadas é predicativa do sujeito. Então, não é adjunto de nominal. Traga-o até aqui. Quem traz algo a alguém. Se o objeto direto. Então, já não é a B. Belíssimas gravuras foram vendidas por eles. Belíssimas, beleza. É adjunto de nominal. Agora, foram vendidas por eles. Eles é agente da passiva, né? O núcleo do agente da passiva. Eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. O muito é adjunto adverbial, de intensidade. Sozinhos, eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. É predicativo do sujeito, ok? Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. Os é adjunto de nominal, dos técnicos é adjunto de nominal porque o sentido é ativo, né? Os técnicos que deram os pareceres, por isso não é complemento nominal, é sentido ativo. Então, alternativa aí. Exercício 3, rapidinho para a aula não ficar tão extensa. Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe é adjunta de nominal. Professor, mas o lhe não é sempre objeto indireto? Não. Ele, na maioria das vezes, ele é. Só que às vezes ele pode ser adjunta de nominal. Olha aqui. Anunciou-lhe, filho, amanhã vais comigo. Anunciou a ele, objeto indireto. Olha o C. Ao traidor não lhe perdoaremos jamais. Lhe é objeto indireto. Nesse caso, nós temos um objeto indireto pleonástico. O lhe aí é objeto indireto, ok? Comuniquei a ele, objeto indireto. Sim, alguém lhe propôs emprego. Alguém propôs emprego a ele, objeto indireto. Agora, a B, ó, o peixe cai-lhe na rede. Cai na sua rede. Certo? Então é um valor possessivo nesse lhe. O peixe cai na sua rede. Esse lhe, implicitamente, ele tem um valor possessivo. Então, do ponto de vista sintático, ele é uma adjunta de nominal. Porque se você desenvolve na sua rede, esse sua, seria uma adjunta de nominal. Certo? 4. Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Os termos em destaque são: enfim, eu era, enfim. Enfim, até que enfim. É uma adjunta adverbial de tempo, né? Enfim. Senhores, o que é? Um vocativo, é um chamamento. Enfim, senhores, estou falando com vocês, é um chamamento. Uma graça de alienado. Opa, tem um era lá na frente, é um verbo de ligação. Uma graça de alienado vai ser o predicativo do sujeito, que é um atributo ao meu sujeito, que é o eu. Beleza? Alternativa C. Questão 5. Falar se é a adjunta de nominal ou CN complemento nominal. Um cordão de lâmpadas. Sentido ativo ou passivo? Ou cordão. Cordão é o quê? É um substantivo concreto, né? Consegue ver um cordão. Substantivo concreto. Então, o de lâmpada já é um adjunto de nominal. Você não precisa nem partir para análise de ativo ou passivo. Para que literatura? Para termos o direito ao sonho. Direito é um substantivo abstrato. Opa, então pode ser tanto adjunta de nominal quanto complemento nominal. Direito ao sonho. O sonho recebe essa ação desse direito. Certo? É sentido passivo. Então, complemento nominal. Certo?
Tudo bem? Sonho ser acessível e desejável para todos. Desejável é um adjetivo, então já é complemento nominal para todos. Beleza? Porque o adjunto adnominal não se refere a adjetivos. Então, alternativa B de bola. Exercício 6. Deixa eu ver se eu anotei o 6 para fazer. Anotei. 6. Aponte a alternativa que expressa a função sintática do termo destacado. Parece enfermo, seu irmão. Tá na ordem inversa. Seu irmão parece enfermo. Ó, coloquei na ordem direta, ó, como fica fácil. Seu irmão parece enfermo. Parece é um verbo de ligação. Enfermo é o predicativo do sujeito. O sujeito é seu irmão. Então, predicativo do sujeito, C. Exercício 7 eu não anotei, agora vamos pro 10. As empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas na mão, para a pequena fila de leite. As empregadas das casas saem apressadas. Saem é um verbo significativo, apressadas está sendo conjugado, então está se relacionando ao sujeito, as empregadas das casas. Então é um predicativo do sujeito. De latas e garrafas na mão, para a pequena fila de leite. Fila é um substantivo concreto. De leite é um adjunto adnominal, portanto. Beleza? Alternativa B de basquete. Exercício 11. A conversa corre alegre. Corre é um verbo significativo, que não precisa de complemento, é um verbo intransitivo, simplesmente corre. Alegre é um predicativo do sujeito, que está se relacionando à conversa, é um predicado do verbo nominal. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Tornei outras palavras mais belas. Você tem uma figura de linguagem chamada de zeugma, que é quando você é uma elipse na qual você já citou anteriormente a palavra. Palavras, ó. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Outras o quê? Outras palavras. Como eu já citei palavras anteriormente, eu tenho o caso de zeugma. Beleza? Então, belas está se relacionando a palavras. Palavras é objeto, aprendi. Quem aprende, aprende o quê? Aprende novas palavras. Palavras é objeto, então predicativo do objeto. Portanto, respectivamente, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Ok? Exercício 12. A função sintática das palavras em negrito. De resto, não é bem uma greve, é um lockout. Greve dos patrões. É um aposto, né, gente? O lockout está sendo especificado, explicado como greve dos patrões. Aposto. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou por outra pessoa qualquer. Certo? Ser atendido por locução verbal e agente da passiva. Certo? É uma voz passiva. Então, ser atendido por outra pessoa qualquer. É um agente da passiva. Certo? E, às vezes, me julgava importante. É um predicativo. Eu me julgava importante. Eu, sujeito, me julgava-me é um verbo. Importante é o predicativo do sujeito. No caso aí, como o verbo não é de ligação, predicado o verbo nominal. Alternativa BBBBB. BBB. Assistiu um BBB, gente? Mais um exercício, rapidão. Exercício 15 da FUVEST. Ai, meu Deus, FUVEST, eu tenho medo. No trecho, em suma, o que significa em suma? Em síntese, em resumo. Muito bom para usar em redação. Em suma, o servilismo ao código a priorístico, assegurando a comunicação imediata com o público, é o critério básico da sua confecção. As palavras servilismo, código e a priorístico são, respectivamente, o servilismo ao código a priorístico. Olha aí. Aí você tem uma coisa que está entre travessões. Depois lá na frente. O servilismo, portanto, é sujeito da minha oração. Certo? Ao código a priorístico. Servilismo é um substantivo que funciona como sujeito. No caso, abstrato. Então, você fica em dúvida em ao código a priorístico ser adjunto nominal ou complemento nominal. Mas é um sentido passivo, né? Servilismo ao código a priorístico. Código a priorístico recebe a ação de servilismo. Então, é um sentido passivo. Então, código aí, no caso, na verdade, código ao código a priorístico é o complemento nominal, cujo núcleo desse complemento nominal é código. Agora, a priorístico é o adjunto adnominal dentro do complemento nominal. O complemento nominal é ao código a priorístico. Aí o núcleo é código.
ao e a priorístico estão especificando, são adjuntos adnominais referentes ao código. Então, dentro do complemento nominal, você tem adjuntos adnominais. Olha que confuso. Fuvest, né, gente? Portanto, alternativa A. Beleza, gente? Aí tem mais exercícios que vocês podem fazer, eu coloco bastante. E aí a sugestãozinha de tarefa. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, me liga. E é isso, gente. Mais uma aulinha dada. Boa semana a todos vocês. Beijo.